que é que fazia antes do 25 de Abril? Era estudante. Estudava? Estudava no Liceu Francês Charles Pierre. Tinha vindo de França. Meu pai vivia em França, tinha casado com uma senhora francesa, ficou lá um irmão meu. E ele em França era diretor-geral da Courtel, que era uma firma ligada aos têxteis. E eu fiz questão de vir para a companhia da minha mãe, que estava divorciada e tinha tornado a casar, não é? Como é que teve conhecimento do 25 de Abril? Como é que soube? Como é que eu soube? Bem, eu na altura já era um bocadinho mais velhinha. Eu fiz uma partida à minha mãe e engravidei de um colega de liceu. Tinha que idade nessa altura? 17. E eu e ele tivemos que sair do liceu. As famílias eram compatíveis, eram famílias do lado da minha mãe eram médicos, da parte dele, a mãe dele era responsável pela perfuração da IBM, sabe? Antes de haver cassetes, CDs, etc., havia o cartão perfurado. As empresas entregavam os documentos, depois havia uma grande sala com máquinas de perfuração, com um barulho ensurdecedor, não é? E todos os dados que as empresas entregavam eram escritos numa máquina que automaticamente perfurava os cartões. Esses cartões depois eram introduzidos num computador para o computador trabalhar os dados, não é? Pronto. Era um trabalho muito bem remunerado. Pronto. E na IBM era a única empresa na época de informática, não é? Eram todos muito bem remunerados e era um emprego de excelência naquela altura. Daí não ser muito grave, porque eu ingressei depois no hospital de Vila Franca. Eu na altura já tinha o 6º ano do liceu, portanto eu vinha do Liceu Francês e o meu companheiro que faleceu, morreu com 21 anos, de um acidente automóvel. Também tinha o 7º ano feito e foi fazer aquilo que hoje em dia se chama engenharia informática, que na altura eram programadores, não é? Pronto, portanto não havia problemas ao nível da estrutura familiar, tal. As famílias eram compatíveis, tudo se avizinhava para correr bem. Chegou o 25 de Abril. Como é que eu vivia o dia? Eu ia deixar a minha pequenina, que na altura tinha 3 meses, com as empregadas da minha mãe e vinha para Lisboa com a minha mãe e com o meu padrasto. E quando eu chego à casa da minha mãe, está tudo em alvoroço, mas fizemos lá uma grande festa nesse dia, porque tinha chegado o dia da Revolução. Não sabíamos bem como é que aquilo ainda ia correr, mas o meu padrasto estava entusiasmadíssimo com a ideia, não é? E ficámos todo o dia a ouvir as notícias pelo rádio e a fazer uma grande festa dentro de casa. Bom, disse-me que ingressou no hospital. A partir daí, portanto, isto foi em 74, ainda há um pormenor, eu ia fazer equivalência ao Liceu Português no dia 26 de Abril de 74. E tinha, portanto, que era para continuar os estudos, não é? Porque teria de estudar à noite, não era possível uma mulher casada, não era possível estar no liceu. A minha mãe, um pormenor, a minha mãe terminou o Liceu Maria Amália, casada, porque a Maria Lamas, que era amiga da família do meu pai, que depois o tal senhor que se divorciou e foi para a França, escreveu uma carta ao Salazar a pedir para ela acabar os estudos bem casada. E então deram-lhe a autorização dela terminar o 7º ano, mas afastada das colegas 3 cadeiras para trás e com a proibição de falar com qualquer menina.
para não as contagiar com a ideia do que seria o casamento, ninguém sabia, não é? Era aquele tabu. Portanto, na minha época eu também tive que deixar o liceu. Não era possível uma mulher que se tivesse casado continuar os estudos, não é? Bem, se bem que a minha mãe depois ingressou em medicina. A minha mãe é médica, não é? Mais tarde terminou o curso. Bom, onde é que eu ia? Estamos a falar do pós-74. Do pós-74. Então eu ia fazer a equivalência ao Liceu Português. E tinha que estudar História de Portugal. Eram 3 disciplinas: Português, História de Portugal e Geografia de Portugal. Geografia de Portugal incluía Geografia de Moçambique, de Angola, Guiné, Portugal, estradas, mares, tudo, rios. E quando era eu e outra menina que tinha vindo do Canadá. E quando chegámos, nos apresentámos para fazer o exame, o professor que nos ia examinar, portanto era um exame escrito, disse: só vão fazer Geografia de Portugal. O que foi ótimo, porque eu não ia saber, nem me pergunta a Geografia de Moçambique e de Angola, eu devo ter estudado aquilo tudo, mas já não me lembro, francamente. Bom, como é que eu vivi antes? Porque só se pode perceber como é que se vive depois quando se sabe como é que se viveu antes. Bom, então eu vivi em França. A vida era muito diferente. A minha mãe não queria que eu regressasse para Portugal, não é? Mas eu insisti tanto que também não havia hipótese de me manterem lá contrariada da forma que eu estava. Eu estava muito revoltada e rebelde, não é? E é natural uma mulher querer a companhia da mãe, não é? Mas não estava à espera do que se passaria aqui, não é? E então quando eu cheguei... Foi em que ano? Então, 15 anos, portanto, 3 anos antes, 74, 71. Então, o meu primeiro, daquelas poesias que as crianças, que os jovens escrevem, não é? Eu não escrevi uma poesia de amor. Escrevi uma coisa deste género. Portugal, tu es ma patrie, mais pourtant tu n'es pas parfait. Où est donc la liberté chérie quand ce pays on nous promet? Où est donc la liberté quand il n'y a que mendiants? Où est donc não sei quê, quand je ne vois que de pauvres gens? Isto era a minha percepção com 15 anos do que eu vim aqui encontrar. Por outro lado, no Liceu Francês, os professores não eram do regime. Não falava português ou falava? Não, quer dizer, nós tínhamos uma aula de português para equivalência, mas o resto era francês e os professores eram franceses. E então, das memórias mais interessantes que eu tenho é uma que se equipara muito àquele filme daquele professor na Inglaterra, O Clube dos Poetas Mortos. E porquê? Porque esse senhor estava-nos a dar a história da literatura. Em França não é como cá em Portugal, não é? Que se anda aí hoje. Não sabemos muito bem o que é que fazemos no liceu. Nós, no Liceu Francês, dávamos história da literatura. Ou seja, começávamos no século XVI e íamos por ali fora até ao século XX. E de forma que estávamos no século XIX e estávamos em textos a ler Emílio Zola. E como sabe, os autores do século XIX são, por causa do Darwin, com certeza, são ótimos paisagistas, não é? Nós estávamos a ler descrições paisagísticas do Emílio Zola. E o professor diz assim: não, nós vamos dar Emílio Zola. Fechem o livro. É aqui que eu me lembro muito do outro. Eu vou encomendar o Germinal. E vocês vão à Bertrand. O Germinal era proibido em Portugal. Vamos estudar o século XIX pelo Germinal.
Bom, aquilo é as revoltas mineiras do século XIX no norte da França, não é? Com uma greve, aquilo culmina com uma greve que depois é arrasada pelas autoridades e pela polícia e pelo coiso. Ele insinuava, fazia comparações, daí se calhar aquela poesia que eu escrevi. Bom. Depois, em 72, salvo erro, é quando terminam as fardas no Liceu Francês. Nunca se questionou porque é que há fardamentos nos outros colégios e no Liceu Francês não. Então vou-lhe contar. Tínhamos uma colega da área de português que era a representante dos alunos do liceu. Portanto, tanto da parte portuguesa como da parte francesa. E a rapariga estava a terminar o liceu. Naquela altura usava-se a mini saia e a maxi. Já ouviu falar disso? Sim. E nós tínhamos que andar com um fardamento de saia poliçada até ao joelho, não é? Camisinha azul, capa de estudante azul e assim, éramos gozadas. É verdade que éramos gozadas na rua. Bom, mas não era isso. Ela escreveu então um comunicado assim: a quem interessa o fardamento, a quem interessa o fardamento. E nesse comunicado vinha de facto a referir que só havia 2 casas a poderem fardar, que era a Casa Africana. A Casa Africana era uma grande casa de pronto a vestir do Rossio, não é? Onde, pronto, as coisas eram muito caras e tinha o nosso fardamento. E era uma casa também de pronto a vestir da mulher do reitor do liceu. E ela denuncia a situação. Aí ela é chamada a conselho disciplinar. E no dia do conselho disciplinar houve uma ordem para que os professores não deixassem sair os alunos das aulas sem terminar o conselho disciplinar daquela aluna. E os professores disseram: nós estamos aqui para ensinar, nós somos polícias. Bem, portanto, não sabiam quem estava à frente. Está a ver aquele pátio do Liceu Francês. Sim. Aquilo é tudo de pedra calçada portuguesa. As pedras foram arrancadas e aquilo foi tudo apedrejado. A polícia foi chamada, mas não podia entrar, que aquilo era território francês, não é? Começaram então os carros das embaixadas e não sei o quê, passar por ali para ir buscar os juízes, porque ali ninguém podia entrar. A seguir, o que é que aconteceu? Foi então o Conselho Diretivo recuou, foi feito um inquérito aos pais, quais eram os pais que estavam interessados em manter os filhos parados. E foi assim que, por unanimidade ou quase, não é, os meninos deixaram de ter farda no Liceu Francês. Passámos a usar mini saia e maxi e aquilo que nos apeteceu. Outra, os meus tios, a minha tia mais nova era de Belas Artes e o meu tio era de Económicas. Naquela altura eu já vivia o drama dos que chumbavam e iam para a guerra. Nomeadamente o meu namorado, que depois foi a pessoa com quem eu acabei por casar, que também estava, o pai da minha filha, que naquela altura não era nascida, nós namorávamos, que naquela altura poderia eventualmente. Os namoros naquela altura não era como hoje, eram estáveis, não é? Portanto, os grupos eram de estudantes, no meu caso, não é? Era assim, nós vivíamos, acasalávamos, não é? E depois geralmente eram namoros duradouros que não se desfaziam com a facilidade que se desfazem hoje, não é? Até porque desvirgindar uma rapariga era comprometedora e havia um certo equilíbrio nas coisas, não é? Portanto, todos nós, mas quer dizer, era usual as pessoas terem a sua relação antes do casamento, não é? Não era como se diz que, pronto, não estávamos no século XVIII. E se calhar no século XVIII também sabe-se Deus.
E, portanto, eu vivia num grupo académico, que era o grupo da minha tia mais velha, que tinha 3 anos de diferença de mim, e vivia o drama dos jovens que já tinham aquela consciência que iam partir para a tropa, não é? Para a guerra, não é? Para a guerra. Bom, aquilo era um grupo que já pertencia ao CMLP, não é? Eu não fazia ideia, porque aquilo era tudo muito secreto. Lembro-me de vivermos, nós estávamos ali em Campo de Ourique, e que muitas vezes percebíamos que vinha a PIDE instalar-se ao nosso lado, não é? Eles geralmente traziam o casaco assim, traziam a arma por baixo, e nós já os conhecíamos, eles sentavam-se ao lado para ouvir as conversas, etc. Por outro lado, a minha mãe, naquela altura, antes, sim, 70 e tal, estava a acabar medicina. E a récita dela, as récitas eram uma festa dos estudantes do último ano. Portanto, ela já tinha participado naquelas coisas de 62, quando houve aquela crise académica. Nós já tínhamos andado de ambas em bolambas com ela, porque éramos pequeninos, e fomos para lá para o grupo, e depois foi quando foi morto aquele professor na Faculdade de Medicina à pancada, e eu lembro-me de fugir, de facto. Eu lembro-me sobretudo do recinto. Eu apercebia-me de certas coisas, não sei se está a ver, mas era assim tudo muito tipo fotografia, como eu lhe estou a contar. Portanto, havia esse problema desses jovens com o terror da guerra, e depois havia, portanto, o ensino a que eu estava submetida, que era, como vê, antifascista, e depois a casa dos meus pais. Também era um lugar curioso. Campo de Ourique? Não. Vila Franca de Xira. O meu padrasto, que era médico, tinha-se estabelecido em Vila Franca de Xira. E aquilo era giro, porque aquele consultório era uma empresa. Como? Nós tínhamos a casa ligada ao consultório, pela varanda. Na varanda havia um galinheiro. E havia 3 empregadas. A senhora que lavava a roupa, a cozinheira e a empregada de fora, não é? Bom, a empregada de fora fazia as limpezas do consultório, da nossa casa, etc. A medicina não era gratuita, era paga. O meu padrasto já era médico do Hospital da Misericórdia, aqui, mas ganhava pouco como médico da Misericórdia. E o consultório, ele já tinha por hábito não deixar ninguém por tratar. Portanto, era tratado o rico como o pobre, como o remediado. E então, como é que aquilo funcionava? Quem podia pagar, pagava. Quem não podia pagar, não pagava. Mas, por hábito, as pessoas traziam alguma coisa. Os ovos, a galinha, daí o galinheiro, porque não havia arcas frigoríficas. Na Páscoa, no Natal, nessas festividades todas, as pessoas traziam muita coisa que era preciso conservar. Então a cozinheira e a minha mãe, porque no Liceu Maria Amália, no tempo da minha mãe, quem era professora de culinária era a Maria Lourdes Modesto. As meninas tinham culinária, não é? E então a minha mãe percebia bastante de conservação de alimentos. E então, sob a indicação da minha mãe, a alimentação era toda conservada, preservada, de toda a maneira efetiva, não é? E os meus pais passavam muitas horas a receber delegados de propaganda médica, porque eles deixavam os medicamentos que eram armazenados para dar às pessoas que não tinham modo de os pagar. E, portanto, já havia um embrião aqui de solidariedade, não é? Pronto, isto funcionava assim naquele consultório. É natural que quando veio o 25 de Abril, não é?
eu já tivesse, por estes dramas todos que eu ouvia, eu lembro-me de ouvir o meu pai, naquela altura, mesmo pai, e a minha mãe, a falarem muito baixinho quando foi do Galvão, do barco, do desvio do barco. Mas, por exemplo, o meu pai já era um homem, eu tinha 3 anos, ia para o Jardim da Estrela, porque eu vivia ali na Estrela, e eu lembro-me de ele deixar-nos fazer uma coisa que era completamente proibida, que era andar debaixo daquelas coisas de regar as ervas, andar a brincar. Os meninos não brincavam, iam todos vestidinhos, como deve de ser ao domingo, com os papás, e depois não é? Ora, a água, quando está calor, aquilo era muito apetecível, não é? Então vou lá. E ele deixava-nos fazer coisas que eram proibidas. Nós tínhamos a noção de que podíamos fazer certas coisas, mas que essas coisas não eram permitidas. Mas que as podíamos fazer na mesma. Vivi depois, então, o 25 de Abril, porque eu tenho que ir para o mercado de trabalho, ingresso no hospital em 75, é formado ingresso depois no hospital de Via Longa, só vou abrir o serviço de fisioterapia, mas como auxiliar de fisioterapia. Só depois é que eu, mais tarde, me formei. O meu primeiro marido, porque eu depois que tornei a casar, enviuvei desse casamento. O pai da sua filha. Ele, pai da minha filha, vai fazer na IBM o curso de programador e ingressa na Setnav. E é aí que ele tem o acidente. Morre. Mas, entretanto, o que é que aconteceu? Eu deparo-me com um problema outra vez. Eu ingresso no hospital de Via Longa. E quem é que vai, portanto, isto em novembro de 74, e o que vai acontecer é que quem é que vai, o hospital abre de novo e é todo povoado com retornados, ou seja, enfermeiros, todos os enfermeiros que vieram da África vão para ali. Outro problema muito grave. É que eles não respeitam, para já eles vêm muito zangados com o que lhes aconteceu, muito zangados, muito com vontade de refazer a vida deles, que eles vieram sem nada e era preciso ganhar muito dinheiro. E então eles faziam mesmo muito mal às empregadas auxiliares que lá estavam. E eu não podia ver aquilo. Não podia ver aquilo e o que é que eu fiz? Apanhei o enfermeiro-chefe. Foi na altura em que se construiu o Sindicato da Função Pública. Portanto, nós estamos em 75, 76, anda por aqui, e eu apanhei o enfermeiro arménio de férias, de mês, e passei lá de dia e noite a sindicalizar as pessoas. E passado um mês, quando ele regressou, estava tudo sindicalizado. E a fazermos reuniões do sindicato para discutir os assuntos e para que não pudessem fazer mal às pessoas. Foi uma altura muito conturbada. As pessoas eram analfabetas, quem entrava na função pública tinha a 4ª classe, muito medo, não é? Era complicado. E é nessa altura que eu sou recrutada para a UDP. Sou recrutada para a UDP por causa dos meus tios, ou a CMLP, tinha aderido, só que eu não paro muito tempo na UDP, sou expulsa. Eu era sindicalista com interesses sindicais, só que a UDP não sabia o que é que havia de fazer às mulheres. Então, tinha e por isso é que eu estava a dizer há bocado que eu não quero fazer entrevista tão pouco destas coisas, porque é um facto é que as coisas ainda estão muito vivas. A UDP tinha uma instituição que se chama o MAR, que hoje existe. E então, tudo quanto era mulher, o MAR. Como é que funcionava a UDP? Portanto, havia um núcleo por cima disso que era o PCPR, Partido Comunista Português Reconstruído,
que tinha na direção máxima um indivíduo brasileiro que era do Partido Comunista Brasileiro e a sua mulher. Isto ao nível das cúpulas. Depois, ao nível das direções, as mulheres dos dirigentes dirigiam o mar. Os homens dirigiam o partido. Isto mais ou menos era assim que funcionava. Bom, e então, quando havia reuniões regionais, etc., congressos regionais e por ali fora, as mulheres eram recrutadas para a cozinha. E eu comecei a pôr a questão das cotas. Ou seja, o que vai acontecer é que era hábito quem estava no apoio fazer uma saudação ao congresso final. E eu redigi essa saudação. E nessa saudação, aprovada pela unanimidade das pessoas que estavam na cozinha, à exceção dos 2 homens que estavam no apoio também, mas era para fazer as compras no exterior, ou seja, todas nós aprovámos uma saudação e nos questionávamos porque é que estávamos na cozinha e os homens na sala, quando na realidade assim as mulheres nunca poderiam evoluir dentro do que quer que se fosse. E essa saudação não foi lá muito bem recebida, não é? Quando chegou ao Congresso da UMAR, eu peguei na referida saudação e pedi a palavra e à frente do Congresso eu disse: nós, nesta reunião regional, fizemos isto assim, assim, porque não pode continuar a haver esta discriminação. Bom, e eu fui aplaudida de pé. Aí vem o tal senhor brasileiro que eu não conhecia de facto nenhum, envolve-me assim: camarada, tu não podes pensar assim e tal. Eu disse: opá, tu deixa-me em paz, porque quero dizer, isto vocês não vão a parte nenhuma assim. Pronto, resumido e concluindo, também nunca mais me contactaram, não é? Foi assim que eu acabei por sair. Portanto, isto ao nível continuei a ser delegada sindical, não é? Até mais tarde. Mas depois, pronto, outros vieram e houve eleições e também o sindicato, houve uma altura onde também não estava muito contente comigo. O sindicato da função pública. Porque para já, eles eram do PCP e eu não era. Eu indispus-me com eles porquê? Porque o sindicato foi na altura do cooperativismo. O sindicato resolveu, o sindicato da função pública, fazer 2 grandes cooperativas em Lisboa, em vez de guardar aquele dinheiro para atividades grevistas e outras mais. E eu achei que efetivamente eles estavam a estar sindicalizados à custa de cartões de alimentação. Fui então formar-me em filosofia aqui na Faculdade de Letras. Bom, mas quando eu cheguei ao Ministério da Educação, eu achei que tinha que voltar outra vez para a saúde, porque, francamente, não achei graça. Foi no ano. Mas ainda não tinha feito o curso de fisioterapia? Já. Eu formei-me em 81, no Alcoitão. Já. Vim para o ensino, pronto, a filosofia fazia sentido naquela altura, por causa do meu percurso todo. Eu primeiro pensei em ir para a psicologia, mas depois apaixonei-me pela filosofia e hoje dou aulas numa academia sénior em Vila Franca. Mas o ensino, quando eu cheguei ao ensino, esqueça. Então foi no ano em que eles começaram a dar indicação de pôr a cotização dos testes ao lado da pergunta, não é? E eu, como estava em estágio, fiz o seguinte: pus as perguntas à frente e a cotização por trás, para ver. Porque se houvesse algum problema eu dizia que era um erro de estar em estágio e de tal. Eu só vi aos miúdos fazerem isto.
quando terminaram o teste e eu fui fazer a correção, eu disse: vocês não podem fazer mais, vocês não podem olhar para o valor da pergunta, porque a nossa memória é afetiva. Nós temos que responder àquilo que sabemos e é isso que nos adensa mais memória. E a partir daí vamos responder às perguntas que nos vamos lembrando a pouco e pouco. Eu estava lá para ensinar, não estava lá para estudiar e muito menos para ensinar disparates destes. Está a perceber? E porque isto foi em 90, eu acabei em 98. Eu não gostei do que vi, voltei para o Ministério da Saúde. Gostei. Mas estive 10 anos fora. Então vamos lá ver. Este boletim é o boletim de 4 de maio de 1980, mas tem uma particularidade. É que ele faz a síntese do que foram esses 6 anos do hospital. Ou seja, vocês por aqui apanham a síntese e a história. Ou seja, vocês apanham o facto histórico que eu, no meu entender, podia ser denominado o Big Bang do Serviço Nacional de Saúde. Porque ele tem duas fases, este boletim. Tem uma fase de memória histórica e tem outra fase de relato que foram esses anos todos até 80. Portanto, se vira, o boletim começa assim, começava o primeiro boletim 4 de maio, portanto 4 de maio de 74, com o Grândola Vila Morena. Depois este editorial é meu, não é? E então, isto depois verifica-se o que eu digo aqui. Se para os trabalhadores do hospital a vida mudou, e embora ainda não tenha dado os avanços necessários, é notória a melhoria, hoje também os doentes encaram o hospital não como último recurso, mas sim como um local apropriado para o tratamento da doença. Depois tem aqui um artigo muito curioso, que é a reprodução do editorial escrito pelo Padre Babo no primeiro boletim 4 de maio. Este Padre Babo era o Padre Capelão do hospital, que tinha transitado a misericórdia. A seguir, tem aqui o relato, eu não sei quem escreveu isto, extrato de um comunicado datado de 28 de 12 de 74, que é o que foi a primeira Assembleia Geral de Trabalhadores no hospital. Criou uma comissão provisória. Exatamente, que é esta comissão aqui. Portanto, isto foi a 28 de 12. Depois, tem aqui a reprodução da declaração da Administração da Misericórdia, a aceitar. A seguir, é o relato vivo desta senhora. Esta senhora ainda está viva. Só há 3 pessoas vivas. Sou eu, esta senhora que está muito mal internada num lar e este senhor que já deve ter 80 anos, que era o chefe da secretaria, não é? E esta senhora era? Esta senhora era da secretaria também do hospital. Ela passou da misericórdia, ela transporta com ela a memória do que foi passar da misericórdia, onde ela depois, olha, foi em boa hora que nos dirigimos à classe médica. Porque eles é que tomaram a iniciativa. Pois necessitávamos dessa força para os derrubar. Apoiados pelo Dr. Nogueira, que era o meu padrasto, começámos por chamar 2 membros das Forças Armadas e fomos ao gabinete do então administrador. As paredes estavam forradas com quadros de personagens que eram uma ofensa aos trabalhadores. Resolvemos tirá-los, levá-los... Portanto, isto é o relato do que é que aconteceu, como é que aconteceu. Portanto, a iniciativa foi dos trabalhadores. Nós, trabalhadores, nos unimos e fizemos uma revolução. Não uma revolução de armas, mas sim de cravos. Isto é relatado. Agora, aqui o Sr. Manso tem um discurso muito interessante, porque ele explica como é que nestes 6 anos o hospital melhorou. Como foram os criados... Olha, o serviço, o Hospital de Via Longa, por onde eu transitei naquela altura, laboratório de análises, pediatria e tal. E depois tem aqui umas quadras, a fisioterapia, exatamente, e depois é engraçado, a cinesioterapia não faz sentido, mas naquela altura fazia. Porquê? Porque
os médicos pneumologistas trabalhavam ainda com os enfermeiros de reabilitação, não trabalhavam com os fisioterapeutas. Por isso é que este serviço aqui está à parte. Está a ver? Depois, umas quadras a abril, e aqui vem este documento do meu ex-padrasto, que já faleceu, que relata na sala. Olha, está a ver que depois isto é giro porque umas coisas confirmam as outras. Portanto, vocês têm aqui mesmo acesso ao facto. Na sala de sessões, os trabalhadores marinheiros em reunião, apiámos os retratos amarelecidos, está a ver que confirma aquilo que aconteceu, dos grandes senhores do antigo regime, e substituímos por cravos vermelhos. A revolução começou. E depois tem aqui uma parte interessante. Aí decidiu-se pela autogestão, foi simples, passou-se de cima da mesa da misericórdia, desprezou-se o pseudo-administrador, enviou-se um telegrama à Junta de Salvação Nacional. Isto é característico. O hospital era nosso, mas olha o que foi então que tudo se começou a complicar. E hoje, 80, nos vemos reduzidos às migalhas que nos querem dar os novos senhores. Olha se ele já não tinha topado isto. É o único que já não tinha dúvidas. Isto porque a liberdade passou a ser entendida como satisfação de interesses pessoais ou de grupos, e a unidade só se continuou a ver no braço dado das manifestações. Eu já não vou, francamente. Hoje, 6 anos envolvidos, resta-nos a consolação de que ainda há alguém que se lembre do 4 de maio. Por favor, lembrem-se dele. Há uma particularidade. O Grupo Melo abriu um pequeno museu no Hospital de Vila Franca. E esse pequeno museu passa pela história da instituição, omitindo... Viram? Ou seja, eles passam da história da administração do hospital para a nova administração com uma facilidade muito grande. A verdadeira história do hospital e do Serviço Nacional de Saúde, se não forem os historiadores, vai-se perder. Não interessa a ninguém. Está bem?